Olá, hoje a gente vai falar de um assunto super importante, a campanha Fevereiro Roxo. Ela foi criada para conscientizar todo mundo sobre três doenças crônicas, o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. Bora entender o que são e, principalmente, por que falar sobre elas é tão fundamental. Então, parando para pensar, o que essas três doenças poderiam ter em comum? Uma afeta a memória, a outra é o sistema imunológico e a terceira causa dores pelo corpo todo. Parecem bem diferentes, né? Mas tem um ponto que une todas elas. Olha só, de um lado, o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa. Do outro, o lúpus, uma condição autoimune. E aí, para completar, a fibromialgia, que é uma síndrome de dor crônica. São três universos completamente distintos da medicina. E a conexão entre elas é que torna essa história toda tão importante. E o elo que junta essas três condições não é biológico, não. É uma iniciativa social, a campanha Fevereiro Roxo. Um movimento totalmente focado em jogar luz sobre doenças crônicas. Ok, vamos traduzir isso. O objetivo do Fevereiro Roxo é bem claro: alertar sobre doenças que, olha só, ainda não têm uma cura definitiva, mas que podem sim ser controladas. E esse é o ponto-chave. Controlar os sintomas pode mudar da água para o vinho a qualidade de vida de quem convive com elas. Vamos começar então pela primeira delas, a doença de Alzheimer. É uma condição que vai, aos poucos, afetando o cérebro. Então, o que acontece na prática? Com o tempo, as células do cérebro vão sendo danificadas. Isso leva àquela dificuldade de memória que todo mundo conhece, mas vai além. Afeta a atenção, a capacidade da pessoa se comunicar e até o raciocínio lógico. E como é que a gente fica de olho nos primeiros sinais? Bom, é preciso prestar atenção em esquecimentos de coisas que acabaram de acontecer, sabe? Ou naquela mania de repetir a mesma pergunta várias vezes. Ou até uma dificuldade nova em organizar tarefas que antes eram super fáceis. Pegar esses sinais no comecinho faz toda a diferença. Agora vamos mudar de assunto e falar da segunda condição do Fevereiro Roxo, o lúpus. Nesse caso aqui, o problema vem do nosso próprio sistema de defesa. O lúpus é o que a gente chama de doença autoimune. O que isso quer dizer? Basicamente, o sistema que deveria nos proteger de vírus e bactérias fica meio confuso e começa a atacar o nosso próprio corpo. Isso acaba gerando inflamações que podem aparecer na pele, nas juntas e até em órgãos internos. Os sintomas variam bastante de pessoa para pessoa, mas alguns são bem comuns. Por exemplo, um cansaço extremo, aquele que não melhora de jeito nenhum, sabe? Dor e inchaço nas articulações, manchas na pele, uma sensibilidade maior ao sol e, às vezes, até queda de cabelo. E, finalmente, a terceira condição, a fibromialgia. Essa é uma síndrome bem complexa que tem tudo a ver com a forma como a gente sente dor. O mais curioso da fibromialgia é que não se trata de uma inflamação, como no lúpus. A questão aqui é uma mudança na forma como o nosso cérebro processa os sinais de dor. É como se o volume da dor estivesse sempre no máximo, o que causa aquela dor espalhada pelo corpo todo. E não é só a dor. Quem tem fibromialgia muitas vezes dorme e acorda mais cansada do que quando deitou. Sente uma fadiga absurda, tem alterações de humor e até dificuldade para se concentrar. Isso tudo mexe demais com a rotina, né? Bom, agora que a gente já entendeu um pouco sobre cada uma delas, vamos conectar os pontos. A gente viu três doenças bem diferentes, mas todas elas têm um caminho em comum para uma vida melhor: o poder do diagnóstico precoce. E essa frase aqui, ela resume tudo. Nenhuma das três tem uma cura definitiva por enquanto, e esse mas é gigante. Quando o diagnóstico vem cedo, dá para começar tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e, o mais importante, melhoram e muito a qualidade de vida. Então, qual que é o passo a passo? Primeiro, reconhecer os sinais. O segundo passo, que é crucial, é procurar ajuda médica. A partir daí, o foco vira controlar os sintomas para, no fim das contas, melhorar o dia a dia. É um processo que faz todo o sentido. E de todos esses passos, tem um, o primeiríssimo, que destrava todo o resto. É ele que abre a porta para todo o caminho de controle. Prestar atenção nos sinais. E isso nos leva ao nosso ponto final. Saber sobre tudo isso não é só acumular informação, é uma ferramenta de cuidado. E todo mundo pode ter um papel ativo na conscientização. A mensagem mais importante de todas é essa: se algum desses sinais acendeu um alerta, seja em si ou em alguém próximo, o caminho é um só: conversar com um médico. Não dá para deixar para depois. E o segundo passo é a gente fazer essa informação circular.
Conversar sobre o fevereiro roxo, compartilhar o que a gente aprendeu, tudo isso ajuda a incentivar o diagnóstico precoce e a apoiar quem já convive com uma dessas condições. E para fechar, eu deixo uma reflexão. Pensa um pouquinho, com base em tudo isso que a gente conversou. Quem aí, perto de você, talvez precise ouvir essa mensagem hoje? Muito obrigada pela companhia